Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo muito próximo de anunciar a contratação de jogador de seleção brasileira e capitão da seleção brasileira, inclusive, hein? Reunião hoje decisiva por Vitão, zagueiro do Internacional, promissor, vai completar 25 anos na próxima semana e pode chegar ao Flamengo também. Juninho se apresenta em meio a muitas comparações em ser o substituto do Gabigol e do Pedro. O jogador foi firme, dizendo que veio para escrever sua própria história. O Flamengo entra em campo hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, para encarar o Bangu. Ambos lanterna do Campeonato Carioca, jogo decisivo. Que esse sub-20 não faça mais vergonha, porque não tem nos representado, cheio de jogadores que sabem que é a última partida deles com a camisa do Flamengo. Que motivação esses caras têm para entrar em campo hoje? É preocupante. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Peço a vocês para que metam o dedo no like. Agora, rapidinho, dedo no like. E inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação. Falta bem pouquinho para batermos 150 mil. Na verdade, falta você. Então vem, se inscreve, dá um apoio para nós, para que a gente chegue a essa marca. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Rapaz, vou falar uma coisa para vocês, é engraçado, porque não é com a gente, mas o Palmeiras tomou-lhe uma perna de anão, tomou-lhe um balão de um time do Catar e o Claudinho, que estava tudo acertado para jogar no Palmeiras, vai jogar no Catar. É isso mesmo, no Catar, rapaz. E aí o Marcos Braz se meteu na história e meteu ver, apareceu, reapareceu, surgiu o Marcos Braz de novo. Fez a postagem dizendo o seguinte: sempre isso, eles devem achar bonito, acertam e depois correm, disse Marcos Braz numa publicação no Twitter, no qual o GE já dava como certa a contratação do Claudinho, que tinha acertado tudo com o Palmeiras e o Palmeiras acertado também com o Zenit. Fato que, inclusive, gente, o Flamengo, né, já tinha acertado com o Claudinho há um tempo atrás, e essa imagem que vocês estão vendo aí nessa postagem da TNT Esportes era a imagem do anúncio que estava preparado já. E o do Palmeiras também. Era o anúncio que estava preparado. O Flamengo chegou a fazer um vídeo de divulgação do acerto, da contratação do jogador Claudinho, e chegou na hora, ele pulou fora do barco, agora ele faz a mesma coisa com o Palmeiras. É brincadeira. Como é que pode? Como é que esses jogadores de futebol, eles são movidos apenas ao dinheiro e não estão nem aí para os clubes, né? Enfim, vamos falar sobre uma reunião decisiva que vai acontecer hoje. Os empresários do jogador Vitão, de 24, vai completar 25 anos semana que vem, vão ter com dirigentes do Internacional, uma novela que não deve durar muitos capítulos. O pai do jogador acompanha, segundo Vene Casagrande, os empresários, e para essa reunião que vai acontecer no dia de hoje, quarta-feira, lá em Porto Alegre. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Internacional, ele precisa desesperadamente vender jogadores, né? Tá com problema no caixa, precisa vender, e ele só não sabe quem vender. Eles têm uma proposta da MLS pelo Alan Patrick, e pode ser o jogador que eles vão perder também. Então eles vão ter que escolher. Alguém eles precisam vender. O Flamengo fez uma proposta de 11 milhões de euros pelo Vitão, que eu considero uma proposta absurda, mas trata-se de um bom zagueiro, mas com valores altíssimos. Se o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno porque precisava vender, não faz sentido você pagar muito mais por um jogador que, sim, é um pouco mais jovem, mas nunca vestiu, por exemplo, a camisa da seleção brasileira. Então, assim, vamos aguardar para ver.
Mas fato é de que hoje teremos um desfecho dessa situação, podendo Vitão ser anunciado como jogador do Flamengo, já que a reunião vai acontecer em Porto Alegre hoje dos seus empresários que querem muito. Vitão quer jogar no Flamengo, aceitou a proposta salarial do Flamengo e um contrato de 5 anos que o Flamengo propôs. Então ele está forçando a saída e vamos ver se o Internacional vai ser igual ao Flamengo, porque o Flamengo deixou o Fabrício Bruno embora porque o Fabrício Bruno não queria mais ficar. E o torcedor sempre diz, mas ele não queria mais ficar. Vamos ver se o Vitão, também dizendo lá no Internacional que não quer mais ficar, se eles vão liberar ou se eles vão forçar o Flamengo a pagar mais pelo jogador. O Flamengo hoje, galera, entra em campo por um jogo que parece, né, que não vale tanto e tal, mas é um jogo decisivo. O Flamengo hoje perdendo para o Bangu e um time que não dá para a gente confiar de forma alguma. Um time que tem Pablo, Thiaguinho e Carlinhos, que os três sabem que não permanecerão no Flamengo, além de outros jogadores que também não permanecerão. Imagina o grau de motivação que esses caras vão ter para entrar em campo hoje. Esses caras podem deixar o Flamengo pela primeira vez, pelo menos nos últimos 70, 80 anos. Eu não me lembro de uma situação onde o Flamengo se tornou lanterna do Campeonato Carioca. E, claro, ficando distante de uma classificação. O Carioca não vale nada. Como o Felipe Luiz disse, não vale nada para quem ganha. Para quem perde, vale muito. E o Flamengo iria começar o ano de uma maneira desnecessária. Né? Imagina, ficando de fora de uma semifinal de Campeonato Carioca, onde só tem baba, um campeonato fraquíssimo. Né? E ainda mais na posição que está, dividindo a lanterna contra o Bangu. É isso. É jogo dos lanternas hoje e que o Flamengo possa, pelo menos esse sub-20, entregar esse campeonato em condições um pouco melhores para o time que estreia no próximo sábado, o time principal. E aí sim, será contra o Madureira, Flamengo lá jogando no Mané Garrincha, em Brasília, poderá partir rumo ao título desse campeonato, que muitos acham que não vale nada, mas esse ano é troféu Zico, né? Troféu Arthur Antunes Coimbra. Esse troféu tem que vir para o Flamengo. Não pode ir para outro clube. Bom, o Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação de um jogador de seleção brasileira. Desde quinta-feira, a gente vem dizendo que num contato que fizemos com um dirigente do Flamengo, que na verdade eu nem sabia que fazia parte da diretoria, um amigo que eu tenho, ele disse que o Flamengo iria contratar o Danilo, que já estava tudo apalavrado e que o jogador só faltava alguns trâmites para poder se desvencilhar da Juventus. Ele não aceitaria a proposta do Napoli e não iria para o Santos, que iria para o Flamengo, e ele garantiu isso. No dia de ontem, eu encontrei mais uma vez com essa pessoa que me garantiu de novo. Tu ainda não cravou? Não, pode cravar. Danilo será jogador do Flamengo. E parece, a gente, seguindo a linha aqui, de não cravar nada enquanto não estiver assinado, nós não iremos cravar, mas está muito perto de ser anunciado. Informação do Fabrício Romano, que é um dos maiores apuradores do meio do futebol no mundo, repórter italiano, né? Então, assim, conhece, está lá, e que cravou que o jogador está vindo para o Brasil. E agora, final da noite de ontem, o GE também destacando que Danilo decide voltar ao Brasil e avança em conversas para defender o Flamengo por 2 anos de contrato. Libertadores, Super Mundial e a estrutura que o clube tem fizeram a diferença em concorrência com o Santos. E partes vão discutir questões financeiras já convencidas de um acerto muito próximo. Histórico pela Juventus pesou para o jogador descartar a proposta do Napoli, ou seja, como o jogador tem uma história na Juventus, ele não queria jogar no Napoli, né, por conta de uma rivalidade que existe entre os clubes. A negociação entre Flamengo e Danilo caminha para um final feliz. As conversas intensas dos últimos dias surtiram efeito e o capitão da seleção decidiu não ficar na Itália. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é do rubro-negro para um contrato de 2 anos. Com a proposta do Santos em mãos,
o jogador da Juventus viu o Flamengo usar artifícios que não o financeiro para tomar a dianteira na disputa. A possibilidade de disputar a Libertadores, o Super Mundial, a estrutura que o clube tem, fizeram a diferença. Tanto que as partes só vão, a partir de agora, falar mais de forma objetiva da questão salarial, que não será problema para um acerto com o jogador. Portanto, Flamengo deve anunciar a qualquer momento a contratação do zagueiro, agora zagueiro, e que também joga como lateral direito, Danilo, e eu quero saber de você. Acha uma boa contratação? É uma boa o Flamengo trazer o Danilo, mesmo com 33 anos, vai ficar até os 35 no Flamengo? Comente, deixe o seu like, deixa aí, galera, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Estamos bem pertinho de bater a marca dos 150 mil, só falta você. Escreve aqui, dá essa moral pra gente. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Tchau.